Pontualmente, meio-dia 5, estamos aí com mais um Direto do Trono. Maravilha, né? Direto do Trono, falando sobre o quê? Sobre o quê? 28 atos em atos. Fazer menção ao Marcelo hoje de manhã, entendeu? Que foi um arraso, Então vamos lá, todo mundo, né? Fazendo yes! 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 Né? Pra gente já começar o dia não, a tarde, esse almoço gostoso, maravilhoso na presença do Senhor, com essa palavra de 28 atos em atos, né, já com uma energia maravilhosa. E enquanto a gente aguarda aí o Marcelão entrar, senta o dedo no aviãozinho, vai chamando a galera pra entrar aí, conversar com a gente um pouquinho a respeito dessas obras que o Espírito Santo de Deus fez na vida dos apóstolos ali, né? E as atitudes dos seres humanos, né? Dos apóstolos. Ó, o Marcelão tá entrando. Yes! Cadê a animação de hoje de manhã? Yes! 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 Chegar já energizado, né não? É isso aí. Claudinha, vou te falar uma coisa, velho. É 25, né? 25! Meu cabelo tá... Estamos aqui direto do trono, com os 28 atos em atos. Estamos nos últimos dias, 25º ato. Ou seja, nós temos aí sábado, domingo e segunda. A gente fecha na segunda? A gente fecha na segunda, né? Tem que pensar em alguma coisa especial aí para segunda-feira. Ah, amo coisas especiais. Rapaz, Olha, Fernando tá na área. E aí, meu irmão, beleza? Sentindo sua falta aí, velho. Que bom que tu tá aí. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. Assim, Fale. Tá novela isso, velho. Mexicana isso. É uma novela mexicana mesmo, né? Jeová, o que será? Sexta-feira é o dia que eu trabalho eu trabalho alguns roteiros já. Sabe, Cláudio? Olha que bonitinho! Lenga. Ô, eu vou ter que trocar seu bonequinho, velho. Depois você me manda uma foto assim, ó, de frente, que eu tenho que trocar o bonequinho dele assim, ó, com o cabelo mais amarrado lá pra trás e de barba. É sério, vou trocar o bonequinho. Rosa ainda vai continuar, o rosto rosa. Rosa, eu nasci assim, filho. Não tem como mudar. Você quer mudar o que não tem como mudar, né? Aí já é difícil. Meu pai quis fazer uma goiaba branca. Você quis vir uma goiaba rosa. Mas esse é o meu charme, querido, ser rosa. Tá no DNA, né, dele. Tá no DNA. Olha só, 25. Sexta-feira, Cláudio, eu faço alguns roteiros já da semana, por exemplo. Eu faço de sábado e domingo para ver se eu consigo ficar livre um dos dias para poder folgar, para ficar mais tranquilo. E eu acabei de terminar agora os roteiros as observações, né? Ó, a gente está no 25, aí eu fiz isso aqui é 25. Aí eu fiz as observações de 26 já, e já fiz as observações de 27. Tá? E aí é o seguinte, o negócio é cabuloso, velho. Eu tô doido que chegue amanhã logo, porque eu quero falar o de hoje. Eu quero falar hoje, o de hoje, de amanhã e de domingo. Eu já quero falar logo. E eu não vejo a hora também, Marcelo, porque o pessoal que tá aí, né, no mergulho fundo do Espírito Santo, e agora aprofunde, né? E a gente tá aí na questão das obras do Espírito Santo, e como eu falei, adentrou bem na história aí dos 28 atos em atos, e aí o pessoal tá acompanhando. Aí, tipo, eu migrei o pessoal de manhã para o período de meio-dia e 5,
E tô esperando aí, pra não ficar repetitivo, tô esperando aí encerrar pra gente voltar com agora mergulhe com o Espírito Santo, Ah, né? e por isso que eu não tô vendo mais vídeo nenhum seu no canal. Aí a gente tá só com o poder da proposta mesmo. Ou do É, propósito. não tá tendo propósito. Tá colocando propósito no YouTube todo dia? Tem que colocar, tô meio Ah, feia nisso. tá, né? Tô, Então tá eu bom. tô Vou com uma botar. lista assim, ó, de vídeo, ó, pra colocar. Fala não. O Instagram desbloqueou, Cláudio. É, te desbloqueou? Foi. Eu vi. Eu tô Você não viu, conseguindo não? Que eu coloquei o falar. comentário lá no seu vídeo. Uhul, tá de volta! Eu coloquei lá Pois é, o comentário. pois é. Mas agora ele se lascou, porque vou migrar todo mundo pro YouTube. Tem eco, tá vendo? Pois é, vamos lá, olha só. Sentei o dedo aqui no avião, convidei algumas pessoas. Eu tô com a mania feia de ficar passando a mão na barba e eu preciso parar com isso. Sextou e sextou direto do trono. Olha só, vamos lá. Vamos começar? Vamos? Bora, bora que eu tô doida pra começar. Olha só, Paulo perante Festo apela para César. Tendo, Peraí, pois, rapidinho. Mais pra trás, João. Mais pra trás. Só um minutinho, Marcelo, que João quase cai aqui. opa, oi, Falei, quase pai! caí. Fui sentar do lado aqui da minha filha, quase caí. Não Paizão, foi, bebê? Quase cai, né? Mas não caiu, não, que esse homem é forte. Ele não cai, não. Não é? Não é forte? Vá, vamos lá. 25. tendo, pois, o governo da província, 3 dias depois, subiu. Olha só que. Só aí, velho, eu já quero falar um negócio. Só aí eu já quero falar uma parada. Tendo, pois, assumido o governo. Você lembra que quem é que estava no poder lá era o Era Félix, né? Félix. E aí Félix bateu um papo lá e de vez em quando ia lá conversar com Paulo, porque ele queria saber um pouco mais sobre o caminho, né? Porque ele queria se converter, queria fazer. Oi? Pode falar. Ele não queria girar 180 graus e começar a ir para o outro lado. Ele só queria saber como é que era. E aí ele deixou Paulo preso 2 anos por questões políticas, né? Não, deixa ele preso aí porque vai deixar o pessoal feliz. O pessoal vai ficar feliz aí ter Paulo preso. Deixa ele preso aí um bocadinho. E aí, beleza, velho. E aí ele assumiu que aí como é que era o nome dele mesmo, Cláudio? Félix. Félix. Não. Félix vazou e aí entrou Isso. Festo. Festo entrou. Isso. Tendo foi Festo assumido, sabe que no dia 1º de janeiro, quando o presidente da República toma posse, certo? Assumiu. No dia 4, o pessoal de Jerusalém estava batendo na porta. Desse jeito. Foi desse jeito mesmo. César, tem uma parada aí, ó. 3 dias depois, subiu de Cesaré, Te olhando, saiu de Cesaré Marcelo. de Jerusalém. Oi? Tava te olhando no celular. Você parou de falar, ele parou de olhar. Foi. Ela perguntou, cadê Depois ele? subiu de Cesaré para Jerusalém e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Ponto. Quer falar alguma coisa aí? De novo, né? De novo, o que eles estavam fazendo? Armando cilada de novo, né? Pra matar ele na estrada. Eles não estavam Rapaz, sossegados. olha Por só. quê? Posso Por que falar de será armamento? que eles não estavam sossegados, né? 2 anos, Paulo preso, só que ele tinha aí uma liberdade. Então, Sim. ele com certeza continuou fazendo o quê? Pregando a palavra.
Só que Ele o fala, propósito de Deus não era que ele ficasse ali. Não era. Então, assim, se ninguém perturbasse, se ninguém incomodasse, o que, que ia acontecer? Ele ia continuar ali. Por isso que logo quando assumiu um outro, mas Deus tinha um propósito que Félix escutasse a palavra. E como você falou ontem, né, a palavra não volta vazia, ela não volta vazia. Então, assim, enquanto o período que foi necessário que Félix estivesse ali ouvindo a palavra de Deus, ele ouviu. Quando ele saiu e entrou Festo, entendeu? Deus começou a agitar o povo assim, ó, Félix saiu, bora, porque eu tenho que mandar ele para onde? Para onde que Deus falou que ia mandar? Para Roma. Você não vai ficar aqui, entendeu? Ou agora, você vai pregar em Roma. Então, bora, agita, agita, agita aí. Então, eu acredito que foi o próprio Deus, 7522. Eu acredito que foi o próprio Deus, entendeu? Que chegou e ficou falando assim, vai lá, bora, povo, atiça aí. exatamente. E olha só, quero que você preste atenção numa coisa aqui. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um grande plano na sua vida, certo? O inferno inteiro vai se levantar para te derrubar. O inferno inteiro vai se levantar para te derrubar. Quando Deus tem um propósito grande na sua vida, ele vai chegar, o diabo vai chegar e falar assim: corre lá que soltaram. Você vai sonhar. Exatamente. Porque olha só, demônios são nada mais, nada menos que mensageiros, né? Então eles levam e trazem informações e notícias. E eles Diferente de Deus, correram né? lá. Eles não são oniscientes. Eles não sabem de todas as coisas como Deus. Deus é onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas, conhece nosso pensamento. O inimigo não, ele não sabe, mas ele tem como se fossem soldados, né? Vários demônios que agem para ele, potestades, que a Bíblia chama de potestades, né? Que agem para ele, e essas potestades elas andam ao derredor e aí buscando o quê? Exatamente isso, além de tragar a nossa vida, como tragar. Então vai buscando informações a respeito do que está acontecendo. Por isso que a gente fala, o diabo sabe o seu passado, mas ele não sabe o seu futuro. Ele não sabe, ele joga uma pedrinha aí para tentar acertar. Estava conversando com um amigo ontem à noite justamente sobre isso. E aí é importante a gente entender assim, cara, se Deus tem um propósito, todo levantar. E você vê claro isso na vida de Paulo desde a época que ele saiu de Jerusalém ali. Ele está nessa jornada toda, já tem uns 5 capítulos que ele está nessa jornada e ainda tem mais 3 para frente, entendeu? Que ele vai continuar nessa jornada aí de o inimigo tentando ceifar a vida de Paulo para ele não realizar o objetivo que Deus preparou para ele. Mas quando Deus tem um propósito, ele também te protege, certo? Ele sempre estará com você, sempre estará do seu lado, e quando ele te levanta, ele não vai te abandonar. A não ser que ele, mesmo que você abandone o propósito, ele não vai te abandonar. Ele vai te levantar outra pessoa para fazer o que ele precisa fazer, mas ele não vai te abandonar, certo? Quer um exemplo grande disso? É Moisés. Moisés, quando nasceu, ele nasceu sob um decreto de matar crianças até determinada idade, porque surgiu uma profecia de que ia nascer alguém para libertar o povo de Israel. E aí, na verdade, mas não foi por conta da profecia, né? Na verdade, o rei, o faraó, ele estava com medo, eram só os meninos que se matavam, porque ele tinha medo que o povo ficasse poderoso, né? Que os homens crescessem, que os homens ficassem poderosos, porque e aí se reunissem estava se tornando para mais derrotar o povo do Egito. Exatamente. Exatamente. Então o medo dele era isso, não era da profecia, não. Ele nem sabia da profecia, ele nem conhecia José. Verdade, você tem razão. E aí ele ficou com medo disso, de o povo ficar mais numeroso e reverter a situação, escravizar o povo do Egito e não ser. Só que as parteiras não conseguiam fazer isso. Elas chegavam lá e falavam assim: não, mas eu não consegui não, porque as mulheres israelenses elas são fortes. Quando eu chego lá para poder fazer o parto e matar a criança como o senhor está mandando, elas já nasceram. Já pariram.
né? Exatamente. E aí a mãe de Moisés botou ele num cesto, betumou, certo? Impermeabilizou e largou ele no rio, velho. Eu fico Olha o imaginando risco, né? tanto assim, ó, Cláudia, seguindo o berço, o cesto, e fala assim, não, para cá água. Porque ele não mexeu no cesto, né? Uhum. Ele ordenou que as águas levassem até onde ele queria que fosse. Caraca, Exatamente. chave aí. Quando o Espírito Santo está com você, quando ele está dentro de você, ele ordena que as águas te levem onde você precisa ir. E o tempo todo estará com você, né? Tive esse pensamento aqui agora. Posso ler o 4 e o 5? Pode. Joia, olha só. Mas antes de ler, eu queria repetir isso aí. Quando o Espírito Santo está com você, está dentro de você, está em cima de você, está embaixo de você, está com você, ele ordena que as águas te levem aonde você precisa chegar, onde você precisa ir. Então, fique tranquilo que ele não vai te abandonar, por mais que você esteja num cesto betumado, recém-nascido, ainda assim. Estava conversando com alguém sobre isso ontem. Como quando eu sou recém... Eu vou falar sobre isso mais tarde, tá bom? Então, vamos lá, olha só. 4 e 5. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em... Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Ou seja, não adianta, não vou transferir ele. Eu estou indo para lá. Se vocês quiserem, acusem ele lá. E pronto. Não é isso? Exatamente. Aí você vem e acusa. Aí o que que acontece? Olha só, vamos lá? E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. E comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Segura aí. Não podiam provar. Segura aí. Todos os dias, quando você se coloca em posição de cristão, preste atenção nisso. Todos os dias, quando você se coloca em posição de cristão, haverão acusações contra você. As pessoas vão se levantar, os demônios, o inferno vai se levantar para te acusar. O diabo sempre vai apontar o dedo para você e querer te acusar. Ele sempre será, e ele sempre será envergonhado. Ele sempre será envergonhado. Marcelo, e a gente vê também que Paulo está passando por coisas muito parecidas da que Jesus passou. Se a gente lê lá em Marcos 15:3 ou Lucas 23:2, a gente vê que ele está sendo acusado com acusações fraudulentas, assim como fizeram com Jesus. Jesus também foi acusado com acusações fraudulentas. Né? Então ele está passando pelas mesmas dores, pelos mesmos parecidos. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci, depois eu vou lembrar. E vai vir do lugar, Fernando está falando assim, vai vir do lugar de sempre, dos lugares onde menos espera. E um detalhe, olha só, que interessante. Ele estava preso há 2 anos. Há 2 anos ele estava preso porque Félix não queria se indispor com os religiosos, entendeu? E nem se indispor com os romanos, porque Paulo era romano. Então ele manteve ali Paulo preso para não se indispor,
entendeu? Tentando amenizar, exatamente, amenizar uma situação, né? Exatamente. E aí, velho, sabe o que acontece, Cláudia? Acontece o seguinte, em relação a esse lance de se levantar para te acusar, é o seguinte, eles vão te levantar para te acusar até das coisas que você fez lá atrás no passado. Não, eu vou falar sobre isso amanhã, então não quero falar hoje, não. Mas vou falar, eu não vou ter que parar de criar roteiro adiantado. Até das coisas que você cometeu lá no passado, porque a vida, ela é assim, ó. Quero que você preste atenção. Como é que funciona o nosso calendário hoje? Você fala assim, em 1800 antes de Cristo, 1500 depois de Cristo, né? Então, depois de Cristo, o mundo mudou, a vida mudou, o planeta mudou, e existe um novo calendário chamado tudo o que aconteceu antes dele e depois dele. É uma divisão de águas. Sabe aqueles treinamentos, aqueles cursos que a gente faz e a pessoa fala assim, foi um divisor de águas da minha vida? Jesus Cristo é isso, é o divisor de águas da nossa vida. Não é só lá atrás, há 2 poucos anos atrás, não. É hoje, quando você se arrepende, quando você se entrega para Jesus e você confessa Ele, a sua vida se torna antes, AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que sua vida se torna. E eu preciso saber que antes de Cristo, Paulo fez uma porrada de besteira antes de Cristo, né? E ele fala mas que isso aos olhos deles, dos romanos, era o que era correto, entendeu? Exatamente. E aí, depois da conversão dele, ele age de uma maneira diferente, que aos olhos de Deus é a correta, mas aos olhos do povo era a errada, né? Então, assim, e é importante que Fernando colocou uma coisa muito importante aqui, ele falou assim, ó, e ver que vai vir, na verdade, de lugares onde menos esperamos, né? Ele está querendo dizer assim, que as acusações, e a gente pode imaginar Paulo ali, porque Paulo era romano, Paulo era estudioso de teologia, entendeu? Então você imagina Paulo ali, aqueles homens que estavam ali com Paulo, acusando Paulo, apontando o dedo para Paulo, eram homens que de repente até estudaram com ele, homens que de repente fizeram teologia com eles, pessoas que cresceram de repente com ele, que andaram com ele, que estiveram com ele o tempo todo. Então, assim, é do lugar onde você menos espera, da sua própria casa, da sua própria família, de pessoas que você menos esperava isso, tá te atacando, entendeu? Uhum. É isso aí. Posso mandar bala? 8. Pode. Tô meio cego hoje, não tô achando 8. Aqui. Paulo, porém, defendendo-se... Pode ler. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo... Para aí rapidinho. Para tudo. Olha só, isso é muito importante. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Eu não cometi pecado nenhum contra nenhum deles. Eu estou há 2 anos preso injustamente. Paulo está sendo bem claro. Pode ler. 9. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: tá doidão? Você pirou? Deve ter comido muito cocô. Se você me leva para Jerusalém de volta, o que acontece? Ele fala isso. Vão me matar. Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado.
nenhum agravo pratiquei contra os judeus. Como tu muito bem sabes, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo a César. E César, na época, Marcela, era como se fosse assim um tribunal superior, né? Então, assim, olha, é o seguinte, tudo bem, não vai me voltar para lá, para Jerusalém, porque senão eu vou ser julgado por eles, entendeu? E eu não sou burro. Quer mandar para Sérgio Moro? Você quer me mandar o quê? Para morte? Tá São doido? Não. corruptos, vão me julgar conforme a vontade e o desejo deles, e eles vão Não me vou matar, nem- porque esse não é o propósito. Não vou nem chegar em Jerusalém. Não vou nem chegar Não vou, lá. porque eles vão me matar, entendeu? Vão fazer como fizeram com Jesus. Não vou não. Pode me mandar para César. Eu não fiz nada de errado. Que César me julgue. Por quê? Porque em primeiro E lugar... sabe o que é cabuloso? É que Ó, depois porque que em primeiro lugar, rapidinho, só para eu falar isso. Porque em primeiro lugar, seja generoso hoje. Paulo diz assim, Deus disse para Paulo, você vai pregar em Roma. Onde é que César tá? Roma. Então, em primeiro lugar. Então, pode me mandar para César. Impulso, governador para trás para tomar impulso. Não vou, não. Não, Agora nem para tomar impulso. Esse negócio de dar um passo para trás. Não, nem para tomar impulso. Aqui, ó, tô crescendo, eu vou para frente. Então, assim, ele sabia que ele tinha que pregar em Roma. Começa aí. Deus mandou, eu vou para Roma. Pode me mandar para César. Em segundo lugar, eu não vou de jeito nenhum cair na besteira, entendeu? De permitir que as pessoas me julguem conforme uma lei errônea, uma lei que nem existe, entendeu? Que eles estão inventando um sumo sacerdote que nem é sumo sacerdote. Ele é sacerdote, mas não é sumo sacerdote. E tá se chamando de sumo sacerdote. Não vou não. Pode me mandar para Roma. Não fiz nada de errado. E o que é massa, Cláudia, é o seguinte. Para Sérgio Moro, que o Fernando disse. Me manda para Sérgio Moro. Que Paulo, quando ele apela para César, ele é enviado justamente para onde Deus queria que ele fosse. Ele vai ser enviado justamente para onde Deus queria que ele fosse. Que é para Roma, como você falou. E olha só, vou te falar, ele não tem compromisso com erro. Ele não tem compromisso com erro, ele não pede desculpa, porque ele sabe que não está errado. Ele diz no 9 assim, ó. Ele diz bem assim no 9. Cadê? No Estou 10, perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Né? É o 10. Eu não cometi erro nenhum e tu sabe disso. Então não venha querer me condenar, porque me jogar para lá e me condenar e lavar suas mãos. Você é Pilatos? Só faltou falar isso. Tu é Pilatos? Teu nome é Pilatos, cujo sobrenome é Pôncio? Não, Só faltou falar isso mesmo. E aí no outro ele fala assim. Por que isso tudo logo 2 anos depois? 2 anos depois. Porque tudo é no tempo de Deus. Ele precisava chegar lá no tempo certo. Ele precisava passar o tempo falando sobre... Estou sendo generoso. Ele precisava passar o tempo falando e tocando as pessoas conforme Deus precisava dele ali. Entendeu? Então, mesmo... É isso. E ele fala assim, né? Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo então a César. Então Festo, tendo falado com o conselheiro, respondeu: para César apelas, para César irás. Por quê? Porque como ele era romano, ele tinha esse direito, entendeu?
Então, assim, olha, é o seguinte, é a última instância, ele não era um judeu qualquer, assim, não era samaritano, como o pessoal chamou, samaritano não, nazareno, como o pessoal chamou ele. Ele não era um nazareno qualquer, entendeu? Ele tinha o green card dele de cidadão de Roma, né? E aí ele vira e fala assim, não, então me manda para César, entendeu? Porque eu não fiz nada de errado, não vou me colocar na mão deles para eles me matarem, não é o propósito de Deus para minha vida. E o governador, ele sabe, Festo sabe. Aí Festo olha assim e fala assim, não, tudo bem. E outra coisa, Festo só poderia, pela lei, só poderia mandá-lo para Roma, ou para Roma não, para Jerusalém, se Paulo dissesse, não, eu quero ir para Jerusalém. Como Porque Paulo disse não. tinha acordo de extradição. Naquela época não existia acordo de extradição entre os dois, não. Exatamente. Ó, Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Vamos lá, no 13. Quem é Agripa, né? Uhum. Quem é a Agripa? A Agripa não é a Agripe, não? Agripa é o rei, né? O rei, porque na verdade eles tinham assim, tinha César, que era o rei de Roma, né? Tinha os governadores Né? era o imperador, né, que comandava tudo. Uhum. E aí eles tinham os governadores de cada cidade que estavam ali para governar e tinha um rei judeu, né, um rei do pessoal de Jerusalém. Uhum. Esse rei não estava acima do imperador, não estava acima de César. Era um acordo entre eles. Ninguém se mete com ninguém ali, né? Tem paz entre eles. Isso. Mas ele era rei de Jerusalém, entendeu? Entendi. Então, simbora, olha só. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice, sua esposa, chegaram a Cesareia, a fim de saudar a festa. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix, é como ele dissesse assim, bicho, tô com um problemão aí, preciso da sua ajuda. Você pode me dar Me deixaram um pepino. Você pode me dar a sua opinião a respeito disso? Aí ele fala assim, a respeito de... Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes aos seus acusadores e possa defender-se da acusação. Ou seja, quando eles pediram para lá atrás, para a festa, eles já pediram, só assina uma acusação aí dele. Entendeu? Ele falou assim, não, vamos lá, se vocês têm alguma acusação, alguma sentença, se vocês têm alguma acusação, é de costume que você vá lá e apresente sua acusação. Eu espero vocês lá. E 10 dias depois eles foram para lá. Certo? De sorte que chegaram eles aqui, juntos, sem nenhuma demora. No dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levando-se os acusadores, nenhum delito... Olha só como é que ele sabe. Nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. É muito difícil a pessoa entender, Cláudia, que explicar que um morto está vivo, né? E algumas pessoas aceitarem isso. E aí ele diz assim, eu vou até qual que eu falei? Eu vou até o 22. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã o ouvirás, respondeu ele.
Olha só que massa isso, né? O que eu vejo aqui, Cláudio? Eu vejo ainda muito forte o direcionamento de Deus em relação à vida de Paulo, né? Deus está Sim. orquestrando tudo, certo? Do Ó, que deve primeiro, a nos Agripa, quem é planos a a Agripa, respeito de... né? Ah, A Agripa é a pessoa mais poderosa de Jerusalém. sim. Então, até então, seria a pessoa mais poderosa com quem Paulo já havia falado a respeito desse morto Jesus, né? Que está vivo. Ah, sim. Então, começa aí o projeto, né? O propósito de Deus. Ele esperou 2 anos para poder lhe falar com a Agripa, que era propósito de Deus. Sim. Em segundo lugar, o que acontece? Festo realmente não conhecia nada sobre a lei judaica. Ele não conhecia nada a respeito do pessoal, do povo de Jerusalém. E ele não encontrou nenhum erro, nenhum pecado em Paulo. Então ele vira e fala assim: me ajuda aí, Agripa. Se você acha alguma coisa de errado, se tem alguma coisa de errado. E a Agripa fala para ele assim: olha, é difícil, sabe por quê? Porque assim, os fariseus, eles acreditam na ressurreição, né? Os Eu esqueci o saduceus nome. não. Os saduceus não acreditam na ressurreição. E todos são judeus, né? E todos. Então, assim, eu não posso condenar um cara porque ele acredita na ressurreição de Jesus. Eu preciso entender o que é. Então, me leva aí para conversar com ele para eu ver se eu consigo te dar uma luz, te ajudar de alguma forma. E quando ele leva para falar com Paulo, é interessante. Olha, eu acho que essa parte aqui tem uma parte onde Paulo fala uma coisa que eu acho que é a parte mais importante para mim ali, Manda. né? Além dessa que você teve o insight agora do Espírito Santo, né? Que ele faz o rio te levar para onde ele quer, né? Mas além dessa, a parte mais importante está aqui, nesse lugarzinho aqui. Ele Vai. fala assim: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, né, para ser recebido como rei de Jerusalém, Sim. né? Tendo eles entrado na audiência justamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo, rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda essa multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para o imperador. Ai, me perdi. Contudo, a respeito dele nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu trouxe a vossa presença. E mormente atua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa a escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Ele está falando assim, olha, eu confundi, era o 26, que é importante para mim, né? Ele pegou e falou assim, ó, tô chamando você aqui porque é o seguinte, eu não sei nem o que escrever para César. E eu não posso mandar um preso para lá sem escrever uma carta para ele. Eu não vejo nada de ruim nele, nem nada de bom. Ele é um ser humano normal, entendeu? Que tem a fé dele, a crença dele, que não fez motim, não fez nada que me crie problema. Então, por que eu não sei nem por que eu tô mandando ele para César. Eu vou mandar ele para César porque ele tá pedindo. Exatamente. Ele fala, não achei nada que fosse passível de morte. Nada. Eu não tenho nada de concreto que possa usar contra ele. Certo? Nada. E Deus aí, comprova a sua inocência, né? Ele comprova a sua inocência.
para mim o que me chama a atenção aqui é a paciência. Eu acho que o ato do homem... Sim. Entendeu? Paulo teve que ter muita paciência, porque você imagina só, tá sendo jogado. Meu Deus, tem 2 anos que eu tô aqui esperando e esse povo não decide o que vai ser feito comigo. E engraçado que você vê Paulo desesperado para chegar logo em Jerusalém, né? Ele pega o navio que vem, ele não espera o outro, ele dá tchau, prega uma madrugada inteira porque ele não quer ficar lá dias e sai correndo. E quando chega lá em Jerusalém, ele tem que esperar. Deus está falando, espera, Paulo, espera. Espera, Paulo, espera. Não é saco, não, olha só, não vou falar mais nada para esse povo. Quando ele chegar aqui, eu vou falar assim, não, mas é sério. De novo, você não perguntou pro seu amiguinho aí que tá do seu lado, não, por que eu fui acusado? Ele Então, não já te disse? Eu já falei 4 vezes já e eu vou dizer uma coisa aqui, e é a última vez que eu vou falar. Eu não digo mais. E se vocês quiserem saber de alguma coisa, me leve para César logo, pronto, e acabou, porque eu vou ficar por aqui. Aí sim ele teria desrespeitado, ele tinha perdido... Tinha dado motivo, né? Tinha dado motivo por desrespeitar a autoridade. Em todo momento ele foi paciente e ele honrou aquilo que Deus fala assim, que toda autoridade ela é constituída por Deus, então respeite-as. Até quando ele levou o tapa na boca, ele olhou assim e falou assim, tudo bem, sem problema. Você é o sumo sacerdote? Estão dizendo isso? Tá bom, então. Que Deus te julgue. Não, então, eu. Mim, o ato do homem aqui, Claudinha, é justamente nada mais, nada menos que essa paciência incessante, incansável, certo? E aí, para mim também, a curiosidade. O ato do pai é pela curiosidade de Agripa, entendeu? De falar não, assim, esse é no 26. Eu quero ouvir. Ah, tá. Eu quero verdadeiramente ouvir o que esse cara tem a falar sobre o caminho. Porque ele vai falar no próximo, né? No próximo capítulo ele vai falar. Então, assim, porque eu também já li, Marcelo, aí eu confundi, já queria falar o 26 hoje, olha só a bagunça que eu ia fazer. Eu acho que o ato do pai hoje, nesse capítulo nem a vontade de adorar a Deus não vem da gente, vem dele. Para saber as coisas do caminho, para saber as coisas do trono, sempre vem dele. Quando ele diz aqui que eu estou intrigado, eu quero saber sobre esse tal de Paulo, eu quero ouvir ele, entendeu? E aí ele fala, amanhã mesmo você irá ouvi-lo, né? E ele vai ouvir a vontade de ouvir. Que curioso essa história desse cara. Desejo, né? Tem para dizer. Quantas vezes você tem se posicionado na sua vida a respeito das coisas que Deus quer usar você para falar e você não tem se posicionado e não tem gerado esse interesse das pessoas em eu quero saber o que essa pessoa engraçado porque tem para dizer. O Marcos Botelho, ele fala uma coisa assim bem interessante, ele fala assim, o problema das pessoas de hoje em dia é que elas chamam as outras para ir para a igreja, né? Vamos para a igreja, bora para a igreja. Bora para a igreja, bora para a igreja. Sim, igreja tem um monte, sabe? As pessoas não querem ir para a igreja, elas querem saber o porquê de ir para a igreja. Elas querem conhecer a sua história. Você não vê Jesus Cristo falando, bora para a igreja? Você vê Jesus contando história, chamando as pessoas para segui-lo. Você vê Paulo contando histórias, chamando para segui-lo. Você vê Pedro fazendo a mesma coisa. Então, bora para a igreja. Fazer o que na igreja? Conta a sua história. E aí você vê no 26, né? Só rapidinho, sim, não vou falar. Tá, mas você vê exatamente... você vê exatamente isso, o contar a sua história, sabe? O contar a sua história. E isso chama a atenção. Olha só, você percebe isso assim... desde quando Paulo começa a ser julgado, o que ele está fazendo? Ele está contando a sua história. Ele fala várias vezes isso. Ele diz, eu fui de X e agora eu sou Y porque eu vi a Jesus Cristo e isso aconteceu comigo por causa disso. E qual é o meu pecado? Todas as vezes ele está contando o testemunho dele. É isso que ele está fazendo. Toda hora, ele conta. Então, assim, conte a sua história.
O que você Conte tem a sua testemunhado, você que história. está aí do outro lado? O que você tem testemunhado para as pessoas que estão à sua volta, para gerar essa vontade, essa curiosidade das outras pessoas, para assim, o que é que Marcelo está fazendo de diferente? Que ele está dando esse brilho todo, que eu olho para ele e eu vejo essa iluminação toda. Eu quero essa iluminação para mim. Gere a curiosidade das pessoas. É isso. Gere a curiosidade das pessoas. Deus faz isso com a gente. Gera o interesse de saber qual é a sua história. Esse é o ato do Pai. E o ato do homem é: tenha paciência no tempo de Deus e repita quantas vezes forem necessárias, honrando e com respeito às autoridades. Repita quantas vezes forem necessárias a respeito da sua história, porque ela vai arrastar multidões. A sua dor vai curar as pessoas. As suas feridas serão sementes para feridas, para a cura de outras pessoas, para crescimento e nascimento de outras pessoas. Não é isso? Hoje você ora, Claudinha, para a gente fechar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, assim como o Senhor fez com a vida de Paulo, Senhor, que o Senhor mudou a história dele, e a partir dali ele contou uma nova história, e através da vida dele outras vidas foram transformadas, e outras pessoas contaram novas histórias, que contaram novas histórias, e transformaram vidas e vidas, e chegamos até aqui, Senhor, que possamos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, transformar vidas e vidas e vidas com o amor do Teu nome. Transforma, Pai amado, a começar em mim, a começar no Marcelo, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, vai reverberando isso para todos os lares que abrem essa janela para ouvir um pouquinho da Tua palavra, para ouvir 28 atos em atos, Senhor. E que não só escutem, mas coloquem em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus, Senhor, é importante para que a gente pratique, escuta, guarda e pratica. Escuta, guarda e pratica, para que o Senhor possa transbordar cada dia mais e mais em nossos corações o amor, a graça e a misericórdia. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tô colocando mute no meu para ouvir o seu. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Ouvirei de tua boca, te abençoarei. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Até amanhã, 12:05, direto do trono. Grande abraço. 28 atos em atos. Simbora! Yes, yes, yes! Yeah!